Olá, eu sou o Igor Feuser, Product Marketing no segmento de construção na Senior e estamos começando mais um podcast com parceiros. Hoje, aqui comigo está a Adriana da Fast Beauty. Muito bem-vinda, Adriana. Obrigado por estar aqui com a gente. E conta um pouco sobre você e sobre a Fast Beauty pra gente. Olá, Igor. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Fast Beauty é uma empresa que tem uma solução de gestão de pós-obra especificamente para o setor da construção civil. Hoje o tema que a gente vai abordar, então, é a gestão do pós-obra, a experiência do cliente durante toda a jornada de construção. Adriana, quando a gente fala em experiência do cliente, né, essa é uma pauta que ela tem sido muito relevante, independente de produto ou de segmento. Quando a gente fala na experiência do cliente, né, por exemplo, eu comprei esse óculos recentemente, eu nunca tinha feito uma compra online de um óculos, principalmente, porque é uma coisa que tu precisa experimentar, tu precisa provar. E foi bastante positiva a minha experiência, né? Então, o que aconteceu? Para que essa experiência fosse positiva, a empresa onde eu comprei esse óculos, eles tiveram uma comunicação muito boa comigo, então eles iam me avisando por todas as etapas, estamos produzindo, recebemos a sua receita, né? Então, esse é um ponto que acaba sendo bastante positivo, pelo menos foi para mim, e né, o mercado acaba enxergando isso como sendo algo legal também. A entrega aconteceu antes do prazo estimado, ele veio com uma caixa, né? Então tudo isso acaba impactando ali na experiência que o cliente tem, que o usuário tem com aquele produto. Existe, inclusive, uma pesquisa da CX Trends ali de 2023 que fala que 87% dos consumidores eles tendem a deixar de comprar de uma marca caso eles enxerguem que eles não vão ter uma boa experiência, né? E quando a gente traz isso para o segmento de construção, hoje, comprar um imóvel já acaba sendo algo que é bastante burocrático, né? Então, a experiência do usuário, né, do consumidor, ele já se desgasta um pouco ali naquele processo de trâmites com cartório, compra do imóvel, as taxas, aquele vai e vem. E aí, para a construtora, a gestão dela, do pós-obra dela, ela começa muito antes da entrega das chaves, né? É quando a gente fala da mão de obra, do material. Conta um pouco pra gente, na tua percepção e o que o mercado enxerga como pós-obra, né? Quais são os elementos que estão dentro desse processo? Igor, muito bem colocado. A experiência do cliente hoje ela está em todos os segmentos, né? E na construção civil não é diferente, porque você está comprando, né, adquirindo muitas vezes o teu sonho, que é um imóvel, que é um alto valor agregado. E aí, como você trouxe as pesquisas, realmente hoje 87% das pessoas deixam de comprar se não tem uma boa experiência. E ainda tem uma pesquisa que diz que 98% vão às mídias sociais falar principalmente mal do seu produto, né? E como é que você fideliza um cliente, como é que você encanta? Se você traz uma boa experiência. E quando a gente fala em gestão de pós-obra no setor da construção civil, a gente está falando muito antes, né? É quando o projeto começa a ser desenhado pela construtora, né? Aonde vai estar localizado esse projeto, que materiais eu vou utilizar, qual é a mão de obra, como eu preparo todas as minhas áreas para se relacionar com o cliente. Porque ele não só compra o imóvel e daqui 2 anos, 3 anos vai lá receber, né? Ele quer ver esse imóvel sendo construído. Então, como eu preparo essa experiência durante a execução da obra? Muitas vezes ele quer personalizar o imóvel dele. Como é que eu trato essa questão? Né? A parte quando eu faço toda a vistoria do imóvel com ele, para que ele se sinta seguro. Que experiência eu estou trazendo para que ele realmente entenda que eu estou cuidando do empreendimento que eu vou entregar para ele dentro das normas e garantias que existem na nossa legislação brasileira, mas, acima de tudo, sempre pensando em melhorar o meu produto, para entregar cada vez mais aquilo de acordo com o desejo e o sonho do meu cliente. Tem uma pesquisa do Google que diz que o brasileiro, depois da pandemia, deixou de ser turista em casa. Então, a gente quer mesmo um bom aconchego, né? A gente quer um empreendimento, um imóvel nosso muito bem desenhado para os nossos desejos. Sim. E quando a gente fala da construção, né, existem diversos tipos de construção. Quando a gente está falando de obra pública, a experiência acaba sendo muito nossa, né, enquanto moradores daquele espaço, seja por rodovias, hospitais, escolas. Quando a gente fala de uma empresa, né, uma obra industrial, uma obra privada, a gente está falando sobre os colaboradores que vão trabalhar ali, que vão ter uma experiência. A gente está falando especificamente sobre o custo daquela empresa, porque vai ser produzido algo ali, prestado um serviço.
Mas quando a gente vem pro mercado de construção habitacional, que eu acho que é o maior mercado que tem no Brasil quando a gente fala em construção, né? A gente tá falando, como tu disse, do sonho de alguém, né? Alguém se planejou para poder adquirir aquele imóvel, alguém precisou abdicar de algumas coisas, né? Então, a experiência, ela é muito importante nesse momento, muito levando em consideração mesmo essa etapa da vida da pessoa que está comprando esse imóvel. E interessante o que tu colocou, que o momento em que a construtora entrega as chaves não é o ponto final da relação dela, né? Na verdade, é o início da relação. Porque tem tanto construtoras quanto incorporadoras, principalmente incorporadoras, né? Elas vão ter uma relação de muito tempo ainda com esse cliente, porque ele vai precisar pagar boleto ainda para essa incorporadora, ela vai precisar fazer a gestão dos recebíveis, né? E ela tem também a gestão de pós-obra quando a gente fala em manutenção. Exatamente. Então, a construtora e incorporadora, ela precisa se preparar para esse momento, né? Por quê? Porque tudo bem, nesse momento eu comprei um imóvel de 2 dormitórios, mas daqui a pouco a minha família cresce, né? Como eu vou reter esse cliente? Né? Porque reter um cliente é muito mais barato do que conquistar um cliente novo, falando de marketing, né, Igor? Então, como eu vou reter, como eu vou encantar esse cliente para que na próxima escolha, no próximo upgrade que ele vai fazer, ele escolha a minha construtora? Eu preciso realmente entregar uma experiência de gestão de pós-obra, de garantias, que ele realmente se sinta encantado com o que eu estou entregando, com o que o meu time está entregando. E para isso a construtora precisa realmente ter uma visão sistêmica do que é uma gestão de pós-obra em todas as etapas dentro da construtora, em todos os setores, porque envolve todos os setores, né? Eu sempre falo assim, a gestão de pós-obra da construtora, os indicadores, estão ligados à equipe de marketing, estão ligados à equipe de compras, estão ligados à equipe operacional que executa o empreendimento, deveriam estar, porque todos estão implicados, né, nos gastos e nos investimentos que a construtora tem que fazer na gestão de pós-obra. Certo. E tu comentou bastante sobre algumas etapas de pós-obras que a gente tem, né? Tu quer abrir um pouco mais sobre quais são essas etapas e até mesmo quais são as responsabilidades da construtora na entrega de um imóvel, né? Eu sei que existem algumas, pensando em legislação, né? Existem obrigações que essas construtoras têm. E quais são elas? Quais são essas etapas? Bom, a construtora ela precisa entregar, digamos assim, um book, né? Um enxoval na entrega do imóvel. Ela precisa entregar o manual do proprietário, ela precisa entregar um manual de operação e manutenção da edificação de acordo com a NBR 14037. Ela precisa entregar todas as notas fiscais dos equipamentos que ela adquiriu para aquele empreendimento, as plantas, as especificações técnicas. Ela precisa prover uma área de assistência técnica de acordo com as garantias que cada empreendimento tem, e essas garantias são regidas pelas normas, né, pela NBR a 15575 e a 17170, que foi de dezembro de 2022, uma atualização realmente para trazer as responsabilidades do que são responsabilidades da construtora, minha como proprietário e, inclusive, de terceiros que foram contratados para a execução desse empreendimento. Então, é necessário que a construtora realmente tenha um processo muito bem definido. Por quê? Porque a construtora ela é responsável por corrigir os vícios ocultos e os vícios aparentes que surgem no imóvel, no empreendimento, sempre regido pelas normas, né? Mas ela precisa fazer isso através de um sistema, de um serviço de assistência técnica dentro do prazo e das condições de garantia. Só que eu, como proprietário, também tenho que estar ciente, e é por isso que o manual do proprietário é tão importante, de que o mau uso ou a falta de manutenção comprovada, elas são hoje excludentes de responsabilidade das construtoras e incorporadoras em relação ao meu imóvel. Perfeito. E quando a gente fala dessa responsabilidade da construtora, né? Existe o discurso de que a garantia que a construtora dá é de 5 anos. De fato, o mercado enxerga dessa forma? É essa a responsabilidade da construtora, ela prestar esse serviço de assistência durante os 5 anos pós-entrega do imóvel? Na verdade, não são 5 anos para tudo, né? Quando a gente tem um imóvel, vamos fazer aqui uma analogia a um Lego, né? Você vai montar um desenho de um Lego, você usa várias peças. No teu imóvel também, né? Então, uma janela, ela tem um prazo de garantia,
Um piso tem um prazo de garantia, o teto, a energia, né, a parte elétrica, tudo tem garantias diferentes, que vão algumas de 6 meses a 1 ano até 5 anos. O que hoje existe na construção civil é que é muito difícil, sem o uso da tecnologia, você controlar 146 sistemas construtivos, mais ou menos, que estão envolvidos em cada imóvel, para, por exemplo, um empreendimento de 70, 80 apartamentos. Como é que alguém humanamente vai fazer isso manualmente? Não tem como. Então, a tecnologia ela vem justamente para ajudar isso. E aí é uma quebra, né, de paradigma. A construtora antes dava 5 anos para tudo. Por quê? Porque ela não quer perder o cliente, né? Mas ela tem um gasto muito grande com isso. Né? Ela tem um gasto de 2 a 5% do custo total de um empreendimento, envolve a gestão de pós-obra. E ela pode utilizar com a tecnologia informações para resolver esses problemas e evitar esses desperdícios que existem na construção civil. Perfeito. Quando eu trabalhei na área de construção, trabalhei em construtoras, né? E frequentemente vinham os clientes presencialmente até a construtora relatar algum problema, levantar a mão referente a algum problema, seja na estrutura do apartamento dele ou dentro do condomínio, né? E eu enxergo hoje que a tecnologia ela permite com que essa pessoa, e aqui falando especificamente sobre a experiência desse usuário, né, ela não precise mais se deslocar e ir até a construtora para relatar algum problema, né? Ela pode abrir o computador dela, pegar o celular dela e levantar esse problema para a construtora, e conecta muito com os indicadores que tu trouxe, porque facilita para o usuário, com certeza, a experiência dele é completamente outra, né? Dele ter que ir presencialmente até o local e ele fazer o celular sem precisar sair de casa. Mas isso acaba conectando muito com a construtora, porque ela vai ter um registro de todos os problemas que ela vai tendo durante as obras dela, né? Sim. Então, ela consegue fazer um filtro, por exemplo, para entender em que etapa específica está acontecendo um problema, se aconteceu em mais de um empreendimento, quais foram eles, quem é o fornecedor que atuou nessa etapa, qual foi o material que foi comprado nessa etapa, né? Então, a gente começa a melhorar as obras que vêm a partir dessas, né? Exatamente. É perfeito o que tu colocou, Igor. O uso da tecnologia hoje, ela vem justamente para isso. Eu sempre brinco assim, que a inteligência artificial, ela não vai construir um arranha-céu, mas ela vai te possibilitar estudar dados estruturados, que é o que você falou, né? O cliente utiliza o sistema para abrir um chamado, para informar qual é o problema, ele já pode fazer uma imagem, ele pode fazer um vídeo, ele envia para a construtora tem a possibilidade, inclusive, de trabalhar áreas e informações de conhecimento para que o cliente se autoatenda. Hoje, a geração que está aí, ela quer muito mais liberdade. Então, por que não colocar dicas dentro, né? Já da assistência técnica para que ele se autoatenda? Primeiro, tu dá a possibilidade do cliente se atender muito mais rápido, como você falou. E segundo, a construtora evita de ter que ter uma equipe muito grande para trabalhar questões que são básicas. Por exemplo, né? A minha churrasqueira está voltando fumaça. Às vezes, tu não sabe que você precisa abrir o damper da churrasqueira. Né? O meu ralo está entupido. Ensina como faz, né? Como tu desentope o ralo. Essas questões que são fáceis de resolver e que, às vezes, o cliente tinha que se deslocar até a construtora, né? Chega lá e aí tem que encontrar alguém que atenda ele, né? A construtora tem que ter alguém ali para poder ir, às vezes, lá na casa do cliente, apoiar ele. Então, tudo isso traz para dentro o uso da tecnologia para facilitar a vida dos dois lados. Sim. E para a construtora, dados são petróleo, né? Sim. Se eu sei que eu comprei uma esquadria e ela está me dando problema, eu preciso saber se o problema é na esquadria, se é na colocação, se eu vou investir em melhorar a minha mão de obra, se eu vou chamar meu fornecedor. Tudo isso permite que eu vá reduzindo custos de pós-obra na frente nos novos empreendimentos. E aí eu utilize isso investindo, inclusive, na minha marca, mostrando que sim, eu tenho uma preocupação, que sim, eu tenho melhorado os meus empreendimentos e o produto que eu entrego para o meu cliente final. Perfeito. E quando a gente fala nesse manual que a construtora ela entrega no final da obra para o proprietário, né? Ele, até um tempo atrás, eu imagino que em muitos momentos, ele é um manual físico. Ainda hoje Ainda é um manual físico. Ainda hoje é muito entregue um manual físico
que a gente guarda na gaveta e a Isso. gente não olha mais, Perfeito. mas lá dentro tem todas as tabelas de garantia, todas as normas, e inclusive as dicas de uso, operação, né? E olha, para o meu rejunte não causar vazamento, né, eu tenho que trocar ele a cada 6 meses, tenho que fazer uma manutenção. Essas dicas, inclusive, estão lá dentro do manual. E o que acontece com a tecnologia é que essas soluções hoje estão vindo e estão trazendo isso para o dia a dia do cliente. Né? Então, você vai receber o teu imóvel, você vai receber o manual digital e o sistema, né, a solução vai te avisar. Igor, olha, daqui 3 meses você precisa fazer a manutenção no rejunte. Olha as dobradiças da tua janela reiki, daqui 2 meses. Então, a tecnologia possibilita isso, né? Porque hoje são tantas informações, como é que você vai gravar uma tabela de garantias, que não é o nosso dia a dia como cliente, né? Para poder fazer as manutenções e trazer esse resultado melhor de uso e operação do meu imóvel, né, para poder trazer uma experiência melhor para mim. E a construtora se sente amparada, inclusive legalmente, por quê? Porque ela está avisando, porque ela demonstra o cuidado que ela teve, né, e ela também comprova se foi feita ou não a manutenção. Perfeito. E isso acaba entrando muito na questão da garantia de a construtora, ela tem a responsabilidade dela, mas o proprietário, ele também tem, né? Que é de fazer as manutenções preventivas. Exatamente. Eu sempre falo, né? Você comprar o imóvel, vamos lá, é como comprar um carro novo. Perfeito. Né? Tu comprou o teu carro novo. Me diz quem é a pessoa que não faz o uso da garantia e as manutenções na concessionária. Sim. Por quê? Você perde a garantia se você não fizer. Né? A cada 10 mil quilômetros, você perde a garantia. Com o nosso imóvel, deveria ser a mesma coisa. Uhum. Nós deveríamos ter esse mesmo cuidado, até porque, né, muitas vezes um imóvel tem 3, 4, 5, 6 vezes mais um valor do que um carro. Mas é cultural, né? É uma cultura e a gente precisa trazer esse mesmo pensamento no nosso imóvel, no nosso sonho. Sim. Até trazendo, tu comentou sobre o estudo da Fastbuilt mesmo, né? Sobre a relação ali do preço investido no imóvel versus o quanto que quanto que isso traz de despesas, né? De custos, gastos ali no pós-obra. Uhum. Quando a gente traz para um imóvel, por exemplo, de 10 milhões de reais. Se a construtora investiu 10 milhões de reais para fazer um imóvel, ela vai ter de gastos com pós-obra de 200 a 500 mil reais. Então, a gente está falando de muito dinheiro. Né? Exatamente. No nosso estudo, temos até uma calculadora que apoia as construtoras a fazer esse cálculo. Geralmente, é em torno de o custo do pós-obra são 2 apartamentos em cada empreendimento, que são gastos, né? Que tu poderia estar construindo 2 apartamentos Sim. a mais, né? Para... justamente fazer essa gestão do pós-obra, trazer esses dados, essas informações para a construtora. E quando a gente olha, então, para a gestão, para o investimento em tecnologia, né, para pós-obra, para as construtoras, isso acaba beneficiando ambos os lados. Né? O morador, porque a pessoa que adquiriu aquele imóvel, né? Porque ela consegue ter uma melhor gestão das manutenções que ela precisa fazer, então ela vai ser lembrada, porque realmente, né, quando a gente compra alguma coisa manual, é a última coisa que a gente vai olhar, né? Exatamente. Vou tentar montar sozinho, vou tentar fazer alguma coisa, mas o manual eu acabo deixando de lado. Exatamente. E por mais que seja um investimento muito alto, infelizmente, quando a gente tá falando da construção, da compra de um imóvel, isso se repete também, né? Então a tecnologia, ela vem apoiando, como tu falou, tanto o proprietário do imóvel, que ele vai receber as notificações, ele vai saber quando ele precisa fazer as manutenções, mas também vai resguardar a construtora em relação a eu te avisei, tu recebeu um aviso sobre X manutenção, agora deu problema. Exatamente, porque existe, né, como a gente conversou no início, a cultura de que é 5 anos. Uhum. Então, né, geralmente o grupo de WhatsApp do condomínio chega perto dos 5 anos, vai uma mensagem para todo mundo. Vamos ver o que tem de problemas e abrir chamado na construtora. E precisa mudar um pouquinho, né, essa cultura. E a construtora vem usando a tecnologia justamente também para resguardar ela juridicamente, né? Porque se ela consegue comprovar, e aí hoje a gente já tem jurisprudência, né? Porque antes a justiça dava muito sempre o ganho de causa para a parte menos favorecida, Sim. Então as construtoras tinham bastante problemas com isso.
Se você comprova que não houve a manutenção, vai excluir a responsabilidade da construtora em relação a isso. E a tecnologia apoia isso, né, hoje, entregando a informação, fazendo os avisos. Então, a construtora consegue comprovar, né, que fez o seu papel de entrega dos materiais, inclusive foi além, né? Foi num papel de nos educar enquanto consumidores a fazermos as manutenções que nós devemos fazer. E isso traz um retorno muito grande para as construtoras. Com certeza. E quando a gente fala em previsão de investimento, existe uma pesquisa da Falcone que eles fizeram agora no final de 2023 com CEOs de diversas construtoras, e o objetivo da pesquisa foi entender justamente a percepção desses CEOs, desses líderes de mercado em relação à tecnologia e inovação. Hoje, no segmento de construção, existe todo um discurso de que é um setor que ele investe um pouco menos em tecnologias comparado a outros, como indústria, saúde, enfim. Mas a tendência é que isso mude, né? Essa pesquisa da Falcone, ela veio justamente por conta disso, e é bem curioso, né? A gente tá aqui falando sobre experiência, e experiência do cliente foi um dos pontos que esses CEOs levantaram como sendo prioridade em investimento nos próximos 12 meses. Então agora, durante o ano de 2024, esses líderes de grandes construtoras, eles entenderam e falaram, vamos investir em experiência do cliente, né? E isso é bem importante. E outro ponto que conecta tanto com a experiência do cliente quanto com a questão da redução de custos é que eles falaram que eles vão investir em tecnologia que permita com que eles entreguem os imóveis lá no prazo planejado e com o custo planejado. Então a gente está falando aqui, quando eu entrego o meu imóvel no prazo que eu falei para o meu cliente, a experiência dele maravilhosa. Porque já tende-se a esperar que vai acontecer um atraso ali da construtora, né, Adriana? Sempre, né? O contrato até prevê, né? 180 dias de carência, mas realmente é trabalhar isso, né? Entregar um projeto no prazo é reduzir custos para dentro de uma construtora, é trazer uma experiência melhor para o cliente, só que para isso eu preciso estar me preparando para essa entrega, né? Para fazer, inclusive, essa gestão de pós-obra. E preciso trabalhar isso com todo o meu time dentro da construtora. Porque, às vezes, o pessoal, não, eu fiz a minha parte, eu entreguei o imóvel, eu fiz a vistoria, agora o pessoal da assistência técnica que vai se relacionar com o cliente. E não é isso, né? Todas as áreas estão a todo momento se relacionando com o cliente. Pensa, você comprou um imóvel, você está, vamos lá, num churrasco com os teus amigos. Qual é a construtora que não gostaria de ouvir o Igor falando para o seu grupo de amigos que teve uma boa experiência, que se ele abre um chamado, ele é bem atendido, né? A construtora tem um nível de serviço, tem um SLA definido e atende ele, entende os motivos dele. Então, isso tudo faz com que a propaganda boca a boca seja muito forte dentro do setor da construção civil, e a experiência do cliente é isso, né? A gente só fideliza quando a gente está encantado com alguma coisa. Perfeito. E todo mundo conhece alguém que já participou do churrasco e ouviu alguém falando que a construtora não entregou, né? É muito difícil a gente conversar e entender. Não, a construtora entregou no prazo, aconteceu tudo certo. Geralmente é o contrário, né? Exatamente. E vem muito dessa questão que tu falou de realmente educar o público, né? Beleza, atraso de obra eu entendo que realmente não tem muito pra onde fugir. É normal no segmento por conta de inúmeros fatores, até a questão meteorológica, de clima, isso acaba impactando. Mas quando a gente fala de experiência, aí a construtora não tem como tirar, né? É a responsabilidade dela sim, e cabe a ela fazer com que no churrasco as pessoas falem bem sobre ela e não falem atrasou, não deu manutenção, deu problema e não resolveram, né? Exatamente, e aí a tecnologia ajuda nisso, Perfeito. Né? Ela ajuda. Imagina, você tem N canteiros de obras pelo teu país, todos eles conectados com a tecnologia, podendo se comunicar, podendo trazer informações e trazendo experiências. Olha, aconteceu isso aqui no meu empreendimento, não faz isso no seu. Né? Tudo isso hoje a tecnologia traz e ela possibilita. E essa integração de informações que existe desde o administrativo financeiro da construtora, né? Passando por marketing, passando pela parte toda de execução do projeto, toda a parte de pós-obra, é que possibilita que a construtora tenha dados muito importantes e fidedignos para poder trabalhar, né? E até conectando com o que tu falou das áreas dentro da construtora, né? Por exemplo, hoje existe tecnologia para quando eu vou fazer a cotação de uma compra de um material, eu consigo fazer um cruzamento de
qual o fornecedor que tem o melhor preço, qual fornecedor que vai me entregar dentro do prazo estipulado e qual fornecedor tem a melhor avaliação do produto dele. Exato. E isso é muito importante. Isso vem com a tecnologia que facilita esse cruzamento de informação, né? Porque até pouco tempo atrás, a pessoa do orçamento, a pessoa do compras tinha que ir lá, mandar um e-mail para todos os fornecedores, receber todas as propostas, analisar, procurar informação sobre esses fornecedores. E hoje a tecnologia ela já traz tudo isso com um quadro comparativo, né? Você pensa, o engenheiro está na obra, né? O cliente liga que está com problema, ele precisa mandar uma equipe atender o cliente rapidamente. O gás, por exemplo, é algo urgente, né? E aí, como é que eu vou saber, eu, engenheiro, lá na obra, uma laje sendo concretada, se está ou não está na garantia? Hoje a tecnologia permite, a solução permite, o engenheiro faz uma consulta rápida pelo celular dele, já, não, é um chamado procedente, já vou... o cliente me mandou, inclusive, a foto, já sei o que está acontecendo, e ele manda a equipe correta para atender, né? Porque, às vezes... você, sem ter a tecnologia, tu não recebe uma foto, tu não tem um vídeo, tu não sabe o que está acontecendo, tu manda um generalista, ao invés de um especialista para já resolver o problema. E isso traz uma experiência diferente para o cliente, né? Poxa, não, mandei o chamado, já me atenderam e vieram e consertaram na primeira vez. Sim. Isso é muito importante. E também o trabalho com a equipe de mão de obra que vai atender, né? A equipe coloca alguém dentro da casa do cliente. Isso. Né? Então, é uma equipe mais especializada. A equipe foi cordial, a equipe atendeu bem, a equipe deixou limpinho o que fez. Então, tudo isso traz para a construtora um olhar de que, sim, a experiência do cliente é importante e ela precisa tratar de todas as situações que envolvem um atendimento de pós-obra. Sim. E tu falou do engenheiro recebendo a ligação do cliente, né? Mais uma vez, isso acontece bastante, né? Sim. E esse engenheiro, ele tá lá na obra, ele recebe essas ligações de pós-obra, mas ele também tá com a atenção totalmente plena na obra que tá acontecendo, né? Exatamente. E aí, linkando agora também com o uso da tecnologia. A gente tem a tecnologia pro cara não precisar ligar pro engenheiro, pro cara conseguir abrir uma solicitação ali, informar todas as coisas que ele precisa, anexar foto, anexar vídeo, enfim, sobre a ocorrência que ele teve. Mas pro engenheiro, na obra que ele tá atuando, a tecnologia também ajuda ele, mas impacta também lá no pós-obra da próxima pessoa, né? De quem vai comprar aquele imóvel que ele tá trabalhando. Exatamente, né? Ele usando a tecnologia, ele está concretando, fazendo muito bem esse trabalho ali, usando a tecnologia, usando o BIM que tem hoje, usando uma série de tecnologias, com certeza vão melhorar o produto que ele está entregando. Sim. Né? Hoje a gente fala bastante em digitalização do canteiro de obras, né? Que inclusive é uma das pautas que aqueles CEOs lá da pesquisa da Falcone levantaram como sendo prioridade aí para investimento em tecnologia. Quando a gente fala em canteiro de obra, em digitalização do canteiro de obra, né? Hoje quando a gente visita um canteiro de obras, com certeza em algum lugar vai ter um Kanban, né, impresso lá no tapume da obra, com o andamento, quem são os próximos fornecedores que vão entrar, mas tudo isso muito manual ainda, né? E a tecnologia hoje ela vem trazendo isso para dentro de uma solução, né? Trazendo isso para um aplicativo mobile, onde o mestre de obras, o engenheiro, ele consegue acessar e entender se a obra vai atrasar, se houve algum atraso de alguma etapa específica, e aí prever... antecipar, né, futuras etapas para que lá atrás, quando for entregar o imóvel para o cliente, ele não atrase mais do que os 180 dias do contrato, né, e a gente não acabe impactando a experiência do cliente. Exatamente. Ele consegue avaliar rapidamente qual é o caminho crítico, Perfeito. O que ele faz, né, movimenta no canteiro de obra. E pensa, Igor, a coleta dessas informações, todas depois disponíveis para o cliente no pós-obra. Né? Olha, eu vou fazer um móvel no meu banheiro. E agora? Meu Deus, que desespero. Sim. Eu furo ou não furo a parede? Quantos centímetros? Passou o cano ou não passou? Tudo isso são informações que você coleta durante a execução do projeto e que vão impactar o pós-obra. Por isso a gente, né, começou a nossa conversa dizendo aqui, a gestão do pós-obra, ela começa muito antes de você entregar a chave para o cliente. Sim. E hoje essas soluções elas já existem, elas já estão aí disponíveis para as construtoras investirem. Mas, Adriana, quando a gente fala em tendências para pós-obra, o que a gente tem de tendências aí para esse mercado? Bom, o que a gente tem de tendências é justamente essa parte da informatização, a utilização de inteligência artificial, né? Então, vamos lá, eu tenho uma base de chamados dentro da construtora que tem lá 5, 6 mil chamados.
Aonde estão esses maiores problemas? Porque, às vezes, uma quantidade de chamados tem um custo pequeno, mas 2 ou 3 chamados tem um custo muito maior. Então, você utilizar a mineração, automatizar o processo de pós-obra, traz muitos ganhos para dentro da construtora. E a área de pós-obra hoje está deixando de ser vista como um centro de despesa e um centro de investimento na experiência do cliente e na redução de custos e despesas das construtoras, nos materiais, na mão de obra e, inclusive, dentro do pós-obra, né? Porque quantas vezes a construtora já mandou o seu time fazer um atendimento, chegou lá e o cliente não estava também. Perfeito. Né? Porque Sim. vamos olhar o outro lado também, o lado da construtora, né? Ela bateu na porta, o cliente não estava. Ela deslocou uma equipe, é hora de profissional, ela separou material, é gasto de transporte, né? É tudo isso. E aí, às vezes, manda ainda com uma folhinha de papel. Então, assim, né? Hoje, a gente consegue evitar tudo isso com a tecnologia. Então, essas são as tendências que as construtoras estão investindo. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, as construtoras buscando essa nossa solução, justamente para que todo o time possa ter acesso e possa fazer o bom uso da informação digitalizada e bem estudada para trazer a redução. Perfeito. E muitas vezes ele vai com o papelzinho lá, faz a análise no papelzinho, até esse papelzinho chegar lá na construtora, sim, ele vai em outra obra, ele vai passando. Se chegar, né? E o cliente, isso, se chegar, e enquanto isso o cliente ele tá sem a devolutiva, né? Exatamente. Então, mais uma vez, a experiência do cliente ela tá sendo colocada em xeque ali quando a gente não faz bom uso da tecnologia, né? Exatamente. Então, a gente entende que com a tecnologia, a gente consegue reduzir os custos no pós-obra, certo? Com certeza, absoluta. E como a Fast Built ela tem trabalhado para transformar a indústria da construção no Brasil, Adriana? Bom, a gente sempre tem, assim como a gente fala que a construtora tem que ter o cliente dela no centro, a gente tem as construtoras no centro do nosso negócio. Então, a solução, ela não é pensada para equipe de tecnologia resolver o problema de um processo. Né? A gente entende, vai com a construtora entender qual é o problema que ela tem realmente. Então, a gente está lá no dia a dia, né, vendo ela fazer o atendimento, e a gente mudou a nossa estratégia, que antes era um processo definido, que geralmente a gente fala, olha, os passos do pós-obra são assim. Sim. E nós tornamos a solução agora adaptativa. Então, cada cliente tem alguma particularidade no seu processo, e ele pode adaptar o processo de pós-obra de acordo com a necessidade do negócio dele, de acordo com a região em que ele está localizado, de acordo com o tipo de empreendimento que ele constrói, que ele entrega, trazendo essa transformação digital e deixando ela de forma adaptativa para a construtora, ou seja, quem manda na solução é a construtora para atender o negócio dela. Perfeito. E é importante que a solução da Fast Built, né, ela consegue se conectar também a outras soluções que a construtora tem e fazer com que o tomador de decisão, né, consiga ter uma visão completa dessa jornada, né, consiga ter as informações 100% conectadas, né? Exatamente, porque é o que a gente mais tem hoje, é a questão assim, poxa, são sistemas que, né, soluções que não se falam, não se conversam, e aí você tem perda de dados, perda de informações. E quando você tem a solução integrada lá, desde o administrativo, que vem com a execução da obra, até todo o pós-obra, você evita muitos problemas de retrabalho para o time, né? Ou seja, a TI ela tem que ser o apoio do processo e das pessoas que estão executando aquele processo. Antes de me despedir, eu quero deixar aberto para a Adriana qual que é o teu contato para que as pessoas possam conversar contigo, conhecer um pouco mais sobre a Fast Built. Bom, o nosso contato é www.fastbuilt.com.br. Também estamos aí no Instagram, no LinkedIn, e estamos disponíveis para qualquer contato, para conversar, e vamos deixar o nosso WhatsApp também disponível aí para acesso de todos. E para você que quer aprender um pouco mais sobre pós-obra, nós vamos deixar o link aqui embaixo da UCS da Sênior, nossa universidade corporativa, para você aprender mais. E por fim, eu quero agradecer a Adriana. Foi um prazer estar contigo nesse episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar de um setor tão em evolução como é o setor da construção civil no Brasil. E por fim, Adriana, eu quero agradecer a tua participação. Foi um prazer estar falando contigo sobre a experiência do cliente e sobre gestão de pós-obra. Eu que agradeço a oportunidade para estarmos falando aqui, né, do setor da construção civil que está investindo muito em tecnologia. Perfeito. E até o próximo episódio.